Fala, galera, consegue? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente tá no segundo episódio do Consegue Cast e eu estou muito honrado de estar aqui com a companhia, a parceria do nosso mentorado, agora aprovado, Alisson, mas eu vou deixar, pessoal, com que ele se apresente. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson, tenho 21 anos, sou natural da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Graças a Deus, fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Esteio. Aí procurei a mentoria do Você Consegue aí pra gente fazer uma finaleira. Não tava muito confiante aí pra conseguir fazer essa prova e graças a Deus aí conseguimos obter isso. E agradeço aí por ter sido convidado essa oportunidade. Ah, cara, show de bola. Pessoal, a gente tá muito feliz, a gente trocou muita ideia, né? E uma das combinações que a gente fez aqui, pessoal, foi no sentido de que a gente fosse trazer um podcast da maneira mais natural possível, né? Realmente para aquela pessoa que tá estudando para concurso, que tá fazendo concurso de guarda e que a gente como a gente, né? E o Alisson é um exemplo disso. Cara, um cara fantástico, assim. E eu quero começar, Alisson, perguntando, cara, não só a respeito de ti, mas a respeito dos teus concursos anteriores, as provas que tu prestaste. Cara, o que tu conta pra gente, assim? Qual que é a tua história com o concurso público? Vamos lá, cara. Eu tive um péssimo ensino fundamental e ensino médio também. Nunca fui um cara que gostava de estudar, gostava mais de ficar jogando tanto no telefone, tanto no notebook. Só que sempre tive um sonho de ser policial, de ser autoridade policial. Só que o que houve? Quando a gente teve a pandemia, o Covid-19, eu tinha acho que meus 15 anos, eu me despertou a vontade de começar a estudar. E até isso vem outras vontades também de fazer outras coisas para conseguir atingir um padrão de vida um pouco melhor. Mas enfim, falando dos concursos. Meu concurso que eu fiz foi da Brigada Militar Soldado no ano de 2022. Só que tinha vindo estudando antes, no ano de 2021. Só que daí eu pensei, vou baixar a prova, ver como é que é. Até que eu baixei a prova, eu pensei que na minha cabeça era muito difícil prova, que tinha que ser um cara muito bom. Eu não tinha capacidade. Na minha cabeça, um rapaz novo, eu não sabia que tinha a possibilidade de passar no concurso, a chance. Nunca pensei que seria aprovado no concurso público. Até então que eu baixei a última prova, daí eu fui dar uma olhadinha, eu vi que não tava tão difícil. Daí eu resolvi uma questão de matemática, ela até me lembra, uma questão dos bombeiros. Eu consegui resolver e atingir a resposta certa. Eu pensei, acho que eu tenho capacidade de passar um concurso e começar a estudar desde já. Foi aí quando eu comecei a estudar. Ele foi atrás de conteúdo, fui no YouTube, eu não tinha grana, não trabalhava na época pra conseguir suprir um curso. E até então eu estudava pelo YouTube, olhava as apostilas que eles soltavam ali, que era pública de todo mundo, que todo mundo usava, as últimas provas e tentava. Só que, claro, não tinha uma mentoria, não tinha um direcionamento, não tinha muito poder aquisitivo pra conseguir ter isso. Até então eu consegui ali, fiz a prova, infelizmente vem a reprovação. O concurso público é uma escada atrás de outra escada. Não consegui. Aí, meados disso daí, passou esse tempo aí. Teve o outro de soldado de 2025. Também cheguei perto, mas também não vem aprovação. E isso me abalou. Me abalou bastante. Eu fiquei bem mal. Tanto que com a minha família, quis comentar pra ninguém. Eu tinha até vergonha de comentar sobre isso, que era a minha segunda tentativa de fracassar de novo. Eu pensei, pô, pra mim não é isso, cara. Pra mim não é isso. Até então que eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer o concurso, precisava passar, e que eu tinha capacidade, só tinha alguma coisa que eu estava fazendo de errado. Eu precisava de uma mentoria. Até então, Uhum. conheci pessoas, temos aqui um deles ao lado, e fomos atrás, e conseguimos uma primeira aprovação de muitas. Cara, que legal. Bom, são vários detalhes, vários pontos que eu queria puxar aqui contigo. Primeiramente, Alisson, quando tu disse que tentou a primeira vez a brigada? 2022, né? Isso? Isso, E depois tentou 2025. Só isso. pra esclarecer pro pessoal e também pra mim, porque eu não tenho ciência disso. Tu estudou de 2002 a 2025 ou tu parou depois da primeira prova? O que aconteceu? Vamos lá, vamos para 2022. 2022 eu estudei durante um ano e pouco ininterrupto. É até engraçado de falar por não ter aprovado. Por muito pouco tempo eu estudei para a Guarda Municipal de Esteio e consegui aprovar. Mas, como a gente disse, sem direcionamento. É jogado fora. Jogado fora sem direcionamento, sem fazer uma questão, sem fazer um simulado, sem fazer um resumo, sem fazer um mapa mental. Somente leitura joga pro caderno. Dei durante um ano ali, fiz a prova, fiz muito erros indo pra prova, fui virado pra prova, sem dormir, fui com fome, não levei água, fui Uhum. ansioso, não bati edital, tudo Uhum. pra não dar certo. 2025, quando eu fiz, um ano antes eu tive que me mudar de município, por causa que provisoriamente, eu tive que ir pro quartel, aí eu parei de estudar. Aí eu voltei, aí deu tempo de eu voltar do quartel e abrir o concurso de novo. Então eu tive Uhum. 4 meses de preparação pro concurso de soldado. Uhum. Mesma coisa, sem direcionamento, não tinha mais atualização sobre tópicos, não tinha sobre nada. Tentei de novo puramente ali, novamente não vem aprovação. Aí depois ali conseguimos em outro Uhum. concurso. Entendi. Bom, então, pessoal, a gente entende a partir disso que foi um caminho que teve uma pausa e depois voltou. Essa que foi a verdade, né? Exatamente. E
Cara, conforme a gente tava conversando na mentoria, tu vai lembrar disso. O que a gente disse, né? Eu especificamente falei, cara, a aprovação em concurso público tem muito a ver, ainda mais quando a gente fala em concursos, pessoal, não interpretem mal, concursos iniciais, certo? É diferente, por exemplo, do concurso de carreira jurídica. Para cada concurso a gente tem que ter uma lente e uma ótica, né? Mas eu disse pro Alisson, eu falei, cara, nesse tipo de concurso, tu comprou um curso, tu disponibilizou tempo e tu não passou, o erro tá provavelmente numa situação de organização de estudos ou emocional, né? Porque não é um concurso que vai exigir tanto de ti conhecimento. E hoje, com acesso à informação que a gente tem, pessoal, inclusive é um assunto que a gente conversa muito aqui no curso, né? Até o quanto é indispensável um curso preparatório. E a verdade é que não é indispensável. E a gente fala isso mesmo vendendo curso. E o pessoal fica tipo, cara, como assim, né? O cara vende curso e diz que não precisa do curso. Depende, né? O que eu disse pro Alisson? Eu falei, cara, a gente analisou a situação dele e disse o seguinte, cara, o que tá te derrubando provavelmente é uma situação emocional e de organização de estudos, né? E que tu, naquele momento, tu lembra da primeira vez que a gente conversou? Sim, lembro. Cara, quando tu ouviu isso, tu lembra qual foi, o que tu pensou a respeito disso? Fez sentido pra ti ou não? Antes que tu responda, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre, também, na tua resposta, se possível, sobre o pessoal que acredita que pra passar o concurso precisa somente de esforço. E se não passou porque não se esforçou o suficiente. Me fala um pouco sobre isso, cara. O esforço é a chave de tudo. E principalmente a constância. Todo dia, nem que seja um pouco. Mas, bom, tem os suplementares que são um bom curso, um bom professor, um bom direcionamento, uma boa apostila, uma boa estratégia, mas a chave de tudo é a disciplina. É todo dia. Né? Todo dia ali apanhando, pô, não consegue no concurso, não consegue no outro, pô, tá desanimado porque faltou dinheiro ali. Só que a constância, fazendo todo dia, ela é o segredo. Mas eu acredito sim, e eu sou prova disso, que uma boa mentoria, um bom direcionamento, principalmente um conteúdo bom e objetivo, que leva assim à aprovação. Mas a chave de tudo é a constância. A disciplina, ela acaba vindo com a constância. Então, fazendo todo dia, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo desanimado, mas você tá na frente da tela do computador fazendo. A constância, pra mim, é a chave. Cara, interessante. E sobre o aspecto emocional, Alice? Bah, foi difícil de lidar. Nos últimos momentos do edital, principalmente ali com aquele medo de mais uma reprovação, ou seja, frustrado com a situação que podia acontecer de novo, passar. Porque eu não tava, quando eu me inscrevi, eu não tava somente honrando o meu nome, eu tinha sobrenomes, eu tinha uma família que eu carregava no sobrenome, eu tinha uma esposa que eu precisava dar uma notícia boa. Então, o emocional, ele foi trabalhado de uma forma, fica tranquilo, vai dar certo. Até então, eu acho que eu tive um dia bom, um perfeito dia. Mas, em questão ali dos últimos dias, quando saiu o concurso, o coração disparou. Uhum. Em que momento que tu teve acesso à nossa mentoria, assim? Só para o pessoal se situar, foi antes, durante, foi o edital aberto? O edital já estava aberto. Eu procurei, na verdade, o Você Consegue, ou a mentoria, quando abriu o edital, acho que uns dias depois, para finaleira de edital, para ver o que eu podia fazer, porque eu não estava conseguindo atingir um percentual adequado para conseguir tomar posse. Porque vocês estão assistindo, vocês devem saber, o concurso municipal tem que ser um dos melhores. Não que o cara é muito bom, o cara é crânio, o rapaz ali teve uma mentoria melhor, e sim porque para ele ficar dentro das vagas. É muito mais fácil ele ser nomeado num estadual ou num federal, dependendo do concurso, Uhum. do que no municipal. São muito poucos, então eu não tava lutando para aprovar. Eu já tinha na minha cabeça que eu acho que eu fiz o suficiente para aprovar. Eu tava lutando para ficar entre os primeiros lugares e foi possível. Pra ser chamado. Para ser chamado. Uhum. Alisson, cara, o que eu até conversei com o Fabrício aqui também. E tá, pessoal, todo mundo sabe do concurso da Polícia Penal que tá acontecendo agora, que são 4.000 vagas pra a gente, né? Basicamente, que irão pro TAF, se eu não tô enganado. E é um concurso que vai chamar muita gente. Perfeito. É um concurso que, em relação à matéria que é cobrada, a gente pode dizer que é um pouco mais complicado que o guarda municipal, tudo bem. Porém, hoje em dia, tu ser aprovado e nomeado pra guarda municipal, pessoal, não é tão simples assim. São poucas vagas, geralmente, né? E tu vai ter que acertar um percentual mais de 80% pra ficar tranquilo. Né? É isso para talvez ser nomeado. Pra talvez ser nomeado. Então, pessoal, a gente abaixa a régua em relação à dificuldade de matéria, mas sobe a régua em relação a notas pra efetiva nomeação, né? E quando a gente começou a conversar com o Alisson, primeiramente, o que a gente percebeu na mentoria? E óbvio que o podcast hoje vai tratar de outros assuntos, mas a gente tá com um mentorado nosso, cara, que é nosso orgulho, e que foi lá e representou a Consegue de uma forma muito impressionante.
E não só trouxe orgulho pra família, ele disse que tinha um nome a zelar, né? Um nome a honrar, e honrou muito bem. Mas também levou o nosso nome. E a gente ficou muito contente, porque o Alisson é o mentorado 01. É o nosso primeiro mentorado da Consegue. Então tu pensa, gente, é um cara que apostou na gente. É um cara que pegou um curso novo com pouquíssimos dias e pegou o sonho dele de concurso e confiou na gente. Né? Obviamente, ele sabia que os professores aqui da casa têm aprovações, que são concursados a maioria. Sabia das minhas aprovações, né? Obviamente que nós conversamos com ele de uma maneira ali. Mas percebam vocês, como o passo do Alisson foi um passo de fé. Ele pegou um pessoal que ele não conhecia, né? Que não tava no mercado, um pessoal novo, poucos seguidores no Instagram, e ele foi o aluno 01 mentorado. Então, cara, eu sei que a gente vai ter outros aprovados, mas, cara, eu sempre vou ter um carinho especial por ti, entende? Porque tu foi o cara que... Tu poderia ter contratado outras pessoas, né? Sim. Até pelo valor que a gente cobra, contraria outras pessoas. Mas, cara, tu confiou na gente, sabe? E, cara, a gente é muito grato. E a gente ficou muito feliz, cara, quando foi aprovado. Enfim, pela tua nota nas primeiras posições. A gente vai ter um desdobramento em relação a isso. Mas, cara, eu queria te agradecer, né, pela confiança. E a gente tá falando muito sobre essas questões mais técnicas. Quanto que tu tirava antes de acerto, quanto que tu tira depois, como é que foi. Porque é impressionante. Enfim. A gente foi conversando, fizemos várias ligações. E eu lembro de uma ligação específica, Alisson. Que foi um dia antes da prova, cara. E eu queria que tu contasse duas coisas, certo. cara. Sobre a galera que ia virar a noite estudando. E sobre aquela questão que a gente conversando na chamada caiu na prova. Vamos começar por onde, então? Vamos começar pela questão da prova, que ela foi muito importante. Vamos lá. Cara, não dá pra confiar. Eu sou prova de que, cara, sabe aquelas questões que você faz e você pensa, essa aqui não vai cair? Essa cai, cara. Essa cai. Eu me lembro que o G, do nada, ele chegava em mim, o professor Javerson chegava em mim e falava coisas aleatórias sobre o direito. Hoje ele é advogado. E ele falava pra mim algo sobre o direito, coisas aleatórias. Até ele me citou sobre uma coisa. Que eu tinha resolvido a questão e tinha errado. E depois eu vinha resolver de novo e me lembrei da voz dele. Mas quando eu vinha resolver essa questão, não foi na prova. Aí foi dentro da minha plataforma de questões. Que eu me lembrei, ele falando e levei pra prova e a minha questão tava lá. Vamos lá. É a questão sobre o roubo impróprio, cara. O pessoal chorou, que era pra ser, não ser anulado, que só sabia aquela questão que era amigo do cara da banca. Ele do nada falou pra mim ali na chamada. Um dia antes, né? Falou uma situação que alguém ali é roubado, enfim, que chega ali o morador do patrimônio ali se depara com um rapaz ali numa situação de furto, ele emprega violência. Uhum. Muita gente acha que é um furto qualificado, Uhum. que é um furto emocional. Mas não é, cara, é roubo impróprio. Não Uhum. faz sentido, né? Que a violência é aplicada pra garantir, né? Exatamente, pra garantir o bem imóvel. Entendeu? Uhum. E ele me comentou isso aí, tá, beleza, entrou na cabeça, mas vou esquecer no dia seguinte. Aí no dia seguinte eu me lembro que eu resolvi essa questão no TEC. Resolvi a questão, tranquilo. Desculpa, tu diz o dia seguinte, tu fez questão no dia da prova. Não, no dia seguinte eu tô falando dentro da plataforma. Ah, sim, foi sim. depois. Tá bem. Porque essa questão, inclusive, ela caiu na minha prova. Daí foi quando eu resolvi, eu errei. Daí eu olhei o comentário, como normal, como concurseiro, que dessa forma eu olhei o comentário e o pessoal nos comentários já tava chorando. Tava falando, entendeu? Isso não na prova, isso ainda estudando. Ainda nos últimos dias da prova. Fiz ali e anotei no flashcard, onde ele me passou, me direcionou. Esse é um método de estudo, inclusive, que acho que vai ser citado aqui, ele vai comentar. Anotei no flashcard aí exatamente como tem que cair. Até então, não encontrei mais essa questão dentro do TEC. Então, na minha cabeça, essa questão não vai cair. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui acho que não cai nem na polícia penal. Chegamos na prova. Eu não sei que número da questão era. E tava lá toda a história contada que o professor, parece que ele fez a questão. Aí na hora veio na minha cabeça, eu nem li as alternativas, eu já sabia, isso aqui é um roubo impróprio. E tava lá, roubo impróprio, alternativa, letra Acertou. C. Pô, pelo amor. Aí o pessoal no nosso grupo lá começava a falar, pô, você acertou essa questão, quem era amigo dos caras da banca? Eu quase falei, o meu tá aqui, ó. Tá certo, né, cara? Qual é outro fato mesmo, outro relato? Diz cara, não, só pra tu ver, cara, um pequeno comentário. Uma coisa que eu já percebi em concurso. A gente tem 3 níveis de questões, fáceis, médias e as difíceis. Exato, e SNET também. Cara, sempre que sai uma prova e uma questão é classificada como difícil, uma galera vem pedir pra anular a questão e xinga a banca, aquela coisa toda. Isso aí não importa pra gente, cara. Quem passa geralmente é aquela pessoa que menos discute com a banca. Isso é verdade. Né?
Enfim, só esse comentário, né? Porque, cara, eu tenho certeza que nesse concurso, eu não tô nesses grupos de concurseiros aí pra guarda, mas acho que a galera deve ter sentado o pau aí dizendo, essa questão não podia ter sido cobrada, é muito difícil, papapá, ou tá errado. Uma coisa bem interessante que tinha na chamada, a gente fazia, o professor, fazia uma competição de direito, não pra medir conhecimento, que obviamente não tem comparação. Mas a gente falava sobre coisas e hipoteticamente pode cair na prova. Só que eu achava muito complexo. Pensava, isso não vai cair pra guarda, ô professor. Isso não vai cair na guarda. Isso aí vai polícia penal, talvez. Mas é muito específico. Pô, e não é que caiu mesmo a questão. Tanto que eu liguei felizão pra ele. Eu falei, professor, obrigado, obrigado. Pô, tava aquela mesma história que o senhor me contou e deu certo. Pô, cara, Pô, na hora veio a sua voz na minha cabeça. Cara, eu fico muito feliz, Alisson. De verdade, assim, porque uma coisa é tu dar um chute de questão que a estatística mostra que vai cair, né? Por exemplo, que é um crime culposo, né? Agora tu dá um chute pra um pré-prova, assim, basicamente, dizendo, cara, vai cair, olha, dá uma olhada nessa questão. E tu sabe que é um pouquinho a régua lá em cima, mas alguma coisa te diz, cara, vai cair isso aqui, mano, sabe? Então alguma coisa me dizia, cara, pô, isso aqui vai aparecer, mano. Só que eu não tinha visto em muitas questões, realmente, cara. Foi um chute, eu não sou vidente, mas que bom que deu certo. Cara, tu me comentou, pra mim e pro Fabrício, a respeito de uma galera que tinha comprado energéticos, várias latas, ia virar à noite, um dia antes da prova, estudando, pra chegar com toda a matéria fresquinha na cabeça, cara. E eu me lembro que tu estava tão emocionalmente instável, porque, pessoal, é o sonho da vida do cara, nesse momento. Então não julguem. Qualquer pessoa que realmente perde tempo com a família, né? Perde, entre aspas. Se propõe a fazer um concurso, Renuncia a quando chega, família. renuncia. Chega um dia antes da prova, cara, a gente tá em Bitolado. pré-surto. Eu sei porque eu faço concurso também. Então, assim, cara, e tu tava assim, será que eu durmo? Será que eu não durmo? Me fala um pouco disso, cara. Vamos contar pro pessoal essa parte. Bom, vamos lá, isso aí foi um erro que eu cometi no meu primeiro concurso de 2022. Foi quando eu vim citado antes aqui que eu tinha virado à noite. Isso é um erro, pessoal. Eu vejo pra mim como um erro. Não sei se você funciona. Pra mim é um erro. Pra mim não funciona. Meu cérebro cansa demais. Em 2025 eu não cometi esse erro na Brigada Militar. Aí, chegou nesse concurso aí, eu liguei pra ele um dia antes e ele começou a acertar por onde começar na prova, até a hora de dormir, né? Não é, professor? Até a hora de dormir. Isso é muito importante, é muito bom e é muito legal isso. Entendeu? Aí a gente começou a conversar sobre a prova, até que então a gente entrou na conclusão, pô, cara, dorme cedo, hoje acabou, tu já fez, reza pra Deus, fica com a tua esposa, fica tranquilo, dorme cedo, acorda, toma um café, almoça, sai de casa com muita tranquilidade, com antecedência. E isso é muito importante ir pra prova descansado. Não vai aprender nada. Eu acredito que nas últimas 72 horas não aprendi mais nada. Eu acho que na última semana, nos últimos 15 dias não aprendi mais nada. Eu acho que é só tocar aquilo. Tanto que a minha última coisa que eu fiz na prova, meia hora antes de subir no prédio, tava liberado a entrar nas salas, eu tava vendo meus flashcards. Aquilo meus resuminhos. Meu flashcard pra mim é meu mapa mental. É ali que eu toco, olho rapidinho. E eu não me lembro de no flashcard ter o roubo impróprio lá. Acho que eu já tinha matado esse flashcard. Mas enfim, eu particularmente, como eu concordo com o professor que ele disse em questão não dá pra mexer com o sonho dos outros, né, professor? Eu não sabia como é que tá a pele dele, não sabia como tá a situação da familiar dele, que ele precisa daquilo, então não vou jogar o guerreiro ali que tá ali, que madrugou. Mas eu acho que tem 80% da merda. E eu não fiz, fui bem descansado, tomei bastante água, tomei um café cedo, almocei, fui com tranquilidade, cheguei cedo, me sentei lá, analisei o local e eu acho que acredito eu que o espiritual em questão de descanso mental e a sanidade e ver todo aquele público e sabendo que a concorrência realmente era muito baixa, me tranquilizou demais pra prova. Acho que aquilo foi aquilo que me deu os 80%, acima dos 80%. Então, pessoal, é o que a gente fala, né? Muitas vezes, quando a gente vê pessoas que são aprovadas em concurso público, geralmente elas têm uma humildade intelectual, no sentido de, às vezes, nem reconhecer o quão bem foram e imputar o sucesso justamente ao fato de que estava num dia bom. Eu tava num dia bom, eu realmente estava estudando, mas eu tava num dia bom. Né? E o Alisson falou isso pra mim umas 3 vezes quando a gente tava aqui, antes da gravação. Eu tava num dia bom. Só que aí que tá, irmão. Às vezes a gente ia ter um dia bom e a gente estraga o dia antes de chegar na prova. A gente tem que tentar criar um dia bom. E um dia bom começa dormindo bem, um dia bom começa ficando com as pessoas das quais a gente gosta. O que a gente disse pro Alisson? Cara, chega às 7 horas da noite e esquece o concurso público. Fica com a tua esposa, dorme cedo. Se tu tiver ansioso, não conseguir dormir, vê um filmezinho, fica tranquilo, cara. Né? Enfim, cara, interessante. Isso é muito importante. Foi um erro que eu cometi em 2025, na prova de soldados 25, a gente tá falando do ano passado. Que eu saí atrasado. Fui esguelando meu carro. Eu tinha um carro, um Fiat Uno. Fui esguelando, tomei 2 multas em Porto Alegre. Quase me atrasei pra entrar e meu motor fundiu.
Meu senhor, cara. E isso eu pensei, isso não vai me abalar. E abala. Claro que é bala. Abala demais, tá? Claro que é. Eu pensei, Dom, mas eu vou passar nessa prova. Coitado. Eu não sabia dessa história, cara. Eu contei que meu carro tinha Contou? estragado, é. Mas eu não Fiquei sem tinha. freio e meu motor, ele esquentou. Eu não tinha associado que era o dia da prova. Da Brigada de Soldados, Pá, que do ano loucura. passado. E eu prometi pra mim mesmo que esses erros eu não cometo mais. Uhum. Alisson, eu te passei uma situação, né? E a gente já vai pular pro pós-prova, que eu quero saber e quero que tu conte pro pessoal como é que é a sensação de ter ido bem. Ah, vocês não... Acho que é mais legal do que a história de bater no Eu tenho microfone. muito o que falar. Cara, mas me diz o seguinte, cara. Tu disse pra mim, pau, professor, olha só, eu fico nervoso, não sei o quê, papai. Eu falei, cara, tu fica nervoso? Fico. Muito bem. Quando tu já fez prova, ele já tinha feito. Quando o pessoal, os fiscais dizem, pessoal, pode virar a prova. Não vai todo mundo virar ao mesmo tempo? Vai, me lembro muito bem dessa parte que o senhor falou pra mim, hein? Uhum. O que eu falei pra ti? Qual foi o conselho que eu dei pra ti? Podia contar aí pro pessoal. Não sei se tu fez também. Não, eu fiz e eu vou Fez? contar. Vamos lá, Meu cheguei na Deus do céu. sala, cheguei e entrei muito cedo. Fiquei, bate com a ansiedade, mas eu me tranquilizei e respirei fundo. Começou as instruções ali de aplicação de prova, os últimos antes 10 minutos, eu já baixei minha cabeça na classe. Como se fosse dormir, como se tivesse ensino médio, como todo estudante de colégio faz. Vai ali, baixa ali e Uhum. dá uma dormida. Obviamente eu não dormi. Fiquei ali, deixando ali que o fiscal ali falasse, como eu já soubesse. Eu, tipo, impondo que eu não precisava daquilo. Baixei minha cabeça, na hora que der o comando lá, não foi dado aquele comando, pode começar. Foi dado o comando, boa prova. E já começou os bagulho. Da mesa batendo. E eu, tá. Eu respirei até 10, levantei, rezei o Pai Nosso, peguei minha caneta e eu fiz análise da prova. Olhei, será que essa prova dá? E eu olhei por cima e pensei, tá difícil, cara. Vamos prestar atenção. Só que eu pensei, calma, vai dar certo. Uhum. Então eu não fiz tudo aquilo que eu planejei, eu não fiz. Aquela estratégia de pegar, começar na matéria mais forte, ir pra matéria mais leve, ir ao banheiro, tomar uma água, comer, ir pra matéria mais forte, não. Eu peguei, entrei no conteúdo 1 ali, que é o português, sempre começa com português, as questões, e comecei de baixo pra cima. E deu certo, cara. Eu não parei. Eu parei quando eu cheguei em matemática, que eu pulei pra legislação, que eu sei que de matemática onde eu demoro. Daí eu fiz toda a prova. Eu fiz toda a prova em menos de 40 minutos. Porque eu, tipo assim, ó, foi que nem dirigir um carro. Foi só indo. Eu não chegava na questão da prova, na folha, e pensava, putz, isso aqui vai ficar pra depois. Uhum. Foi só indo, de cima pra baixo. Só indo, sem demorar. Não dava 2 minutos e resolvia. Foi indo. Terminei, fiz 40 questões, ficou as outras 10 de matemática, aí foi quando eu parei, fui no banheiro, comi alguma coisa, voltei e comecei. Fui ao banheiro de novo e depois passei pra grade. Mas aquilo que eu planejei de fazer uma por uma, ir ao banheiro no intervalo de cada matéria, respirar bem fundo, deixar as mais difíceis pra depois, passar pra grade aquilo que tem confiança, não desenrolei na hora. Na hora, botei o olho como se eu estivesse dirigindo, como se eu estivesse estudando. Foi muito automático. Uma coisa foi me levando a outra. E foi muito tranquilo. E sabe por que tu fez isso? Analisando assim, eu tenho quase certeza que tu seguiu... O que acontece, pessoal? O Alisson, ele chegou com um cronograma, cara, faça isso. Dorme na classe, basicamente. Espera os assanhados ali, né? E nem passam, né? Exato. Os mais chatos na sala, os mais correndo, são os que não passam. Pô, cara, chegou um cara de certeza. terno lá, cara. Não passou. Cara, daí ele seguiu. Só que o que acontece, pessoal? Quando o Alisson abriu a prova, tá? Ele tava tão confiante, tão tranquilo, descansado, confiante e focado, que ele se sentiu na confiança de até nem fazer a estratégia da primeira matéria, daí dar o banheiro em tantos minutos e tal. Ele nem precisou mais de muletas. Ele tava tão confiante que ele entrou naquele flow, naquele foco ali, né? E a prova foi. Né? Acredito que foi isso que tenha acontecido. Foi exatamente isso. Tranquilo. Eu me lembro como se fosse hoje. Né? Então, cara, todas essas dicas, elas são, digamos assim, bengalas. Tu vai indo, tal. Se tu tá tão nervoso, tu vai usar todas elas. Mas fato é que algumas delas já foram suficientes pra tu entrar naquele estado que eu diria, cara, que se pegasse o Alisson fazendo questão em casa e o Alisson fazendo a prova no dia da Guarda Municipal de Esteio, ele tava no mesmo espírito. Mesmo espírito. Tranquilo. E o mesmo cara. Eu mesmo, cara. Eu tava estudando a prova. Não tava... Tu chegou sem o peso nas tuas costas. Não olhei pra ninguém, fiz a minha. E eu vou dizer pra ti, Alisson, certamente havia pessoas tão bem preparadas quanto tu. É que, pessoal, às vezes o concurso público é detalhe, né? É detalhe. Cara, que bom que tu tava no teu dia perfeito. Graças a Deus. E que venham mais dias assim nos próximos concursos. Mas agora me diz, cara, o professor Fabrício foi fazer contigo essa prova. Me conta um pouco como é que foi a resenha pós-prova, pessoal. Mas antes de nós falar pós-prova com o professor Fabrício, que é um dos mentores aqui do Você Consegue, eu ia falar o pré-prova. Foi quando eu fui até a residência dele, na cidade. Incrivelmente, ele mora na cidade onde eu vou trabalhar futuramente. Então, mas se Deus quiser, vamos lá. Busquei ele de carro, fomos juntos, fomos cedo.
Sentamos lá, chegamos lá na Universidade La Salle, em Canoas. Sentamos lá e ficamos conversando. Nada sobre concurso, nada sobre prova, nada sobre pós-prova de que vamos fazer, nada de planejamento pós-prova, nada de, cara, eu estudei isso aqui, eu sou ruim nisso aqui, vamos fazer essa questão. Não. Ficamos conversando sobre a vida, sobre... Ele falou sobre a igreja, falou sobre a vida amorosa, sobre a família, e eu falei sobre a minha vida amorosa, sobre a minha família. Falei que eu gostava de fazer isso, aquilo, outras coisas. Nada de concurso, ficamos tranquilos. Até então, bateu o horário de subir pra sala de aula. Fomos conversando normal, dando risada. E o pessoal tudo nervoso, se batendo. E eu e ele dando risada, olhando um pro outro, dando risada. Mas não rindo do pessoal. Rindo de assuntos aleatórios, assuntos de alheios aí. Tão felizes. Tão felizes. Pra nós não tava acontecendo aquilo. Parecia que a gente ia gabaritar a prova. O pessoal nos olhava assim que... cara, vamos prestar atenção, é uma prova, né? A gente não tava... A gente tava... aconteceu. E a gente foi tranquilo, aí na hora de subir pra cada um na sua prova, ele fez a prova num andar acima, meu, abaixo, não lembro. Aí se cumprimentamos, boa prova, Deus te abençoe, fomos pra prova. Aí entrou aquele espírito de, você fez. Agora é tu contra tu, então eu me ceguei, não tinha ninguém do meu lado. Era só eu, não tinha aplicador de prova, não tinha nada, não tinha outras classes, não tinha ninguém. Então, claro, é um jeito visual fictício. Então, botei na minha cabeça, era só eu. Tô estudando quietinho na minha. Baixei minha cabeça e foi de baixo pra cima. Sem Cara, que interessante, né? Todo mundo naquela tensão. Tu foi aprovado. O professor Fabrício também foi bem aprovado, né? Então, pessoal, muitas vezes a gente vê assim, né? E, cara, essa dica que eu passei pra ti é algo que eu já venho trabalhando com o professor Fabrício, que é meu irmão mais novo. Então, eu já passo esses insights pra ele. São coisas que eu trago como verdades pra mim e que são meio controversas, pessoal. O que acontece? Desde a minha prova pra URGS, minha prova... Não, desde o tempo do Liberato, ensino médio, né? Cara, primeiro concurso do Ministério Público, eu passei lá super bem e tal. Cara, eu era o único na sala, geralmente, que quem me visse de fora pensava, esse louco, ou ele tá passando tempo, entendeu? Porque acontece, eu me preocupei muito em ativar em mim gatilhos que me deixassem tranquilo. Então, o pessoal até, às vezes, ficava olhando, assim, os fiscais, tipo, esse louco foi 4 vezes no banheiro, cara, esse cara aqui tá tirando. Ou tá tentando colar. Que falta de seriedade, né? Pois é, isso é uma coisa bem importante que o senhor falou agora, que eu queria comentar, aproveitar que o senhor tá nesse assunto, pra gente não cortar outro assunto que está por vir. Vamos lá. O senhor tinha dito da tranquilidade, sobre fazer prova. Eu me lembro que a gente foi numa chamada específica, a gente foi várias chamadas, né, professor? Uma chamada específica que o senhor falou pra mim que não saiu da minha cabeça. Que é o seguinte... Hoje, Alisson, tu consegue atingir 83% do teu estudo. Só que a tua média é 80. Não vai conseguir subir de 90, é muito difícil subir a régua. Só que é o seguinte, pra tu tirar mais de 80, não depende daquilo que tu vai fazer uma semana antes, vai depender do teu dia como tu vai estar. O que diferencia é que se tu tá no dia tranquilo, tu comeu bem, dormiu bem, bebeu bastante água, se tu se deslocou tranquilo, não brigou com ninguém. Então, eu acredito que os outros 20% depois desses 80, o último gás é a sanidade mental, é a organização de como está levando a última semana. Até mesmo o dia. Pode ser que a semana foi perfeita, chegando no dia, o carro furou o pneu, eu já tô saindo de cima do horário, e afins. Pessoal, só fazer um adendo em relação a isso. Obviamente, né? Isso tudo que a gente tá trazendo traz um peso no que tange a aprovação. Mas o Alisson, pessoal, ele se comprometeu no estudo dele. E, cara, conta pra gente quantas questões... Tu tem esse número de cabeça? Tem. Quantas questões tu fez? Não sei se tu tem o TEC e tal. Não, mas eu me lembro muito bem, me lembro de tudo. Vamos lá. Foram 4 meses de preparação pra prova intelectual, foram 13.100 questões. 13.100 questões resolvidas. 13.100 questões resolvidas, e na diária eu fazia 210, 240, o máximo que eu fiz 340. Não precisava, né, professor? Não precisava. Não precisava. Não. Mas, perfeito, eu tinha 13.000 questões, 13.100 questões e 470 flashcards criados por mim. Exatamente, é um número assustador, imagina, quase 500 flashcards criados pelo próprio aluno em 4 meses, é muita coisa. Normalmente o pessoal pega flashcards, eles pegam flashcards já prontos, mastigados, mas o professor pagou esse bizu pra mim, falou, faz os teus próprios, porque aquilo que tu vai bater o olho tu já vai saber, e tu vai lembrar na prova. E deu super certo. Irmão, a gente tá chegando a 30 minutos aqui, basicamente, né? O que a gente tem combinado seria cortar aqui. Eu quero te propor, tu não é obrigado a aceitar, a gente conversar mais uns minutos e fazer um corte nesse vídeo. Não sei, Fabrício, a gente pode fazer isso? E botar em 5 minutos? Tá, a gente tem 5 minutos, tá? Ótimo. Tudo uma questão, pessoal, de estratégia que a gente tá tendo aqui na internet. Tô de acordo, tô tranquilo. Tá? Enfim, é que tem muita coisa que a gente podia falar, cara. Sim, não, vamos dar a pausa ali.
Mas enfim, cara, eu tô muito feliz. Agora me conta pro pessoal ter uma ciência assim. Pessoal, entre parênteses, tá? Não é a mentoria que aprovou o Alisson. Quem aprovou o Alisson foi o Alisson comprometido com o projeto Alisson, certo? Eu não fiz 13 mil questões pra ele, pessoal. Entendeu? E eu preciso ser honesto. Porque às vezes o pessoal quer vender mentoria e vender milagre. Não é, cara. A gente deu dicas de quem já tinha passado. E que bom que deram certo, né? Assim como eu busco dicas com pessoas que já passaram nos concursos que eu ainda viso a fazer. Normal, tudo certo, tá? Mas quem passou foi tu, cara. Tá? Tu leva o mérito exclusivo sobre tudo, porque tu fez 13 mil questões, cara. Tá? Pessoal, vamos avançar aqui pro último tópico aqui, então, que a gente deve ter uns 4 minutos, sim. Alisson, cara, como é a sensação de voltar pra casa trazendo um bom resultado? Ah, cara, tanto que eu me lembro que minha mulher, quando eu dei a notícia pra ela que a princípio tinha dado tudo certo, minha pontuação tinha sido muito boa, ela falou: amor, vem tranquilo. E eu, tá, vou tranquilo. Sensação de pegar ali a estrada sabendo que a vida mudou, cara. Já era tranquilo, terminamos. Acabou aquela sugação. Acabou uma etapa da sugação. Uma etapa, porque concurso é várias etapas. Eu não tô falando das próximas fases. Eu ainda estou falando de outros concursos que vai fazer eu crescer na vida. Sim. Então eu sabia que deu tudo certo. É muito bom a sensação de saber que, pô, deu certo. Porque eu passei por 3 sensações, 2 que eu sabia que tinha dado bosta, tinha dado merda. E eu sabia que essa última prova que eu fiz agora, mês passado não, desculpa, esse mês, tinha dado tudo certo. É muito bom saber que todo aquele planejamento, todos aqueles sonhos, todas aquelas vezes que eu imaginava, sonhava, que eu almejava, que eu queria muito aquilo, deu certo. De estar dirigindo ali, tranquilo, voltando pra minha casa, tranquilizado, e saber que vou dar uma notícia boa e vai ter gente feliz por mim, vai ser minha primeira vez e vai ter. Quem torceu por mim vai me parabenizar e eu acho que eu vou ser exemplo um dia pra alguém. Cara, sensacional. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela presença do Alisson Eu que aqui no agradeço. nosso episódio 2 do Consegue Cast. Nosso mentorado 01 e aprovado também. A gente se fala, pessoal. Até mais. Como é que tem enchendo o saco? Nós vamos voltar a fazer mais